posso ser demitido após retornar de um atestado de trabalho? A resposta é depende. Você ficou detestado alguns dias fora do trabalho por uma doença que não é laboral. Não foi um acidente de trabalho, não foi uma doença que você adquiriu ali no trabalho. Em regra, você pode ser demitido sim. Você fica de atestado com o contrato interrompido. Quando você está de atestado, o que é que a lei diz? Você não pode ser demitido. Você tem que passar aqueles dias, fazer o tratamento e tal, e a empresa ela fica ali guardando sua vaga, porque o contrato está interrompido. E quando você retorna, é porque o médico te deu alta. Então você já está apto a retornar ao trabalho. Você pode ser demitido. Um exemplo, uma gripe simples, uma cirurgia, catarata, hérnia, qualquer coisa que você fez o tratamento, retornou, a empresa pode te demitir e vai pagar todas as tuas verbas. Demissão sem justa causa, normal, ela paga suas verbas. Agora a gente vai falar da diferença de quando você adquire uma doença laboral, tem um acidente de trabalho. Nem sempre você pode ser demitido. Vai gerar uma instabilidade se você sofre aquele acidente ou tem uma doença de trabalho, se afasta por mais de 16 dias. Então, os 15 primeiros dias a empresa paga. A partir do 16º dia, você vai para o INSS com o código de doença, trabalho ou acidente de trabalho B91, você adquire a estabilidade. Então, por exemplo, você passa 3 meses fora por essa doença. Um exemplo, uma tendinite que você adquire por muitos movimentos repetitivos ali, você que trabalha no computador, um eletricista sobe num poste, ele leva uma queda, quebra a perna, passa 3 meses fazendo tratamento. Você passou aqueles 3 meses, B91, seu auxílio doença por incapacidade temporária. Quando você retorna, o que é que a lei diz? A partir do momento que eu votei, eu tenho mais 12 meses e a empresa não pode me demitir, que é a minha estabilidade para eu me recuperar totalmente para exercer minhas funções de trabalho. Então, nesse período, você não pode ser demitido, a não ser que aconteça uma justa causa. Então, você perde aquela sua estabilidade. Mas se não acontecer isso, você não vai ser demitido. Então, sim, mas não tem nenhuma doença que eu tenha e a empresa não esteja obrigada a não me demitir. Existe uma situação que é no caso de algumas doenças que são meio estigmatizantes, vamos dizer HIV, AIDS, no caso, hanseníase, antiga lepra, tuberculose. O que é que estava acontecendo? Muitas empresas, quando elas sabiam que o empregado estava com aquela doença, adquiria aquela doença ao longo do trabalho, ficava com certo preconceito, os outros empregados não vão querer trabalhar perto daquela pessoa, aquela pessoa pode contagiar outras pessoas e estavam demitindo. Então, o que é que o Tribunal Superior do Trabalho fez? A partir do momento que você demite essas pessoas que estão com algum tipo dessa doença estigmatizante, o ônus é seu de provar que você demitiu aquela pessoa porque a empresa está passando por problemas econômicos, tem uma reestruturação e você tem um motivo para demitir. Se você tem esse motivo plausível, não é uma discriminação. Mas se você não prova nenhuma crise financeira, a empresa cortou gastos, excluiu o setor daquela pessoa, não tem como ela realocar para outro local, então aquilo fica enquadrado como uma dispensa discriminatória. A jurisprudência, ela manda você reintegrar a pessoa. Ela volta a trabalhar e ela ainda pode receber um dano moral. Vamos dizer que você teve essa situação da dispensa discriminatória, ou então se você foi demitido nesse período de 12 meses com a estabilidade, porque foi uma doença laboral, e você conversa lá com a empresa, não, mas eu não posso, ela não agiu, o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar um advogado trabalhista da sua confiança, explicar lá a situação, ele vai ver os seus direitos, você vai ter que entrar com uma ação na justiça, e ele vai ver lá quais são os seus direitos, reintegração, dano moral, verbas,